pessoal, esse é mais um videocast. Estava aqui nesse feriado de 1º de maio e acabei por ter a ideia de gravar algumas ideias que nessas últimas semanas a gente vem discutindo com alguns colegas. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre as inadequações de conduta identificadas pelo FDA nas pesquisas clínicas, uma coisa que andou aí em voga nas discussões entre profissionais da área médica, devido a um artigo publicado no JAMA Internal Medicine. E eu vou comentar também sobre o poderio da indústria farmacêutica em relação, que fica bem expresso nos comerciais da TV americana. Em relação ao primeiro tema, muitos colegas me acessaram, eu acho que algumas 2 semanas atrás ou alguma coisa assim. A gente sabe que hoje em dia com grupo de WhatsApp, etc., há uma grande troca de ideias a respeito de trabalhos. E um trabalho que me chamou a atenção das pessoas realmente me enviando e discutindo foi essa carta, na realidade, uma research letter publicada no JAMA Internal Medicine, intitulada Avaliação do impacto, na realidade, de estudos em que houve inadequação detectada pelo FDA no resultado de meta-análises, né? Então, essa carta é ou seja, um formato resumido de artigo original, mostra que a inclusão em meta-análises de trabalhos em que houve inadequação enviesa o resultado dessas meta-análises. E ele utilizou como exemplo o caso do estudo Aristoteles, né, que é o estudo que validou, né, o apixabana como uma droga de que é uma boa alternativa para a anticoagulação de pacientes com FA. Estudo muito citado, cardiologistas conhecem muito esse tipo de estudo. Mas esse é um trabalho que é uma ponta do iceberg, o impacto em meta-análises, usando esse exemplo do apixabana, mas ele remete ao trabalho principal que foi publicado há alguns anos atrás, que é o que eu queria, na realidade, comentar. Esse trabalho, também publicado no JAMA Internal Medicine, foi publicado em 2015 e talvez tenha passado mais desapercebido do que esse que é uma coisa subsequente, né? E esse sim é o trabalho original que vale a pena a gente ler e comentar, que é intitulado Research Misconduct Identified by the US Food and Drug Administration, ou seja, a inadequação de conduta em pesquisa identificada pelas fiscalizações que o FDA faz nos Estados Unidos em relação a esses clinical trials que vão ser usados para validação de tratamentos, né? É interessante que ele tem um subtítulo Out of Sight, Out of Mind. Quer dizer, essas research misconducts, elas ficam fora da nossa visão e fora da nossa consciência, da nossa mente, né? E até mesmo fora da literatura médica. O que é que esse estudo conclui? Que essas inadequações de conduta que são identificadas pelo FDA não aparecem na publicação do artigo que se refere àquele clinical trial, ok? Então a gente fica cego em relação a isso, a gente não consegue ter uma noção, por melhor que nós sejamos em termos de critical appraisal da literatura, não conseguimos ter uma noção dessas inadequações que ocorrem, digamos assim, nos bastidores. Então é interessante ver a história contada desse trabalho. Na realidade, o FDA faz essas fiscalizações, né, e o que os autores fizeram foi buscar essas fiscalizações nos bancos de dados do FDA entre 1988 e 2013, certo? E identificaram lá, identificaram lá 600 clinical trials cujos sites foram visitados. Desses, quer dizer, o FDA, ele conclui, a conclusão dele em relação a essas visitas pode ser de 3 formas. A primeira, não tem inadequação. A segunda, tem uma inadequação, mas não é uma inadequação grave. E a terceira é grave inadequação. Ok? Alguma coisa que precisa realmente de uma medida e que pode, inclusive, modificar o resultado dos estudos. Então, o que aconteceu
é que de aproximadamente 600 clinical trials que foram mencionados nesses documentos do FDA, em 101 foram identificados essas inadequações graves. O que são inadequações graves? Inadequações graves são falsificações de dados, né? São violações do protocolo pré-estabelecido, inadequação de anotação de efeitos adversos, só para exemplificar alguns. São coisas realmente de impacto e que podem mudar o resultado do trabalho. Então, de 600 clínicas avaliadas, 101 tinham esse tipo de classificação, para vocês verem que a coisa não é tão infrequente assim. Só que desses 101, nem todos se transformaram em artigos publicados. Você sabe que pode ser que alguns deles foram negativos, existe viés de publicação e alguns nem são publicados. Então eles conseguiram identificar 57 trabalhos que no final foram publicados e cujos sites que realizaram esses trabalhos tinham essas inadequações graves. Portanto, observe que não é algo infrequente. Bem, desses 57 trabalhos, isso resultou desses 57 clinical trials, sabe que um clinical trial gera mais de uma publicação, né? Então, desses 57 trabalhos, houve aí uma identificação de 95 publicações, ok? Então, dessas vem a pergunta: quantos por cento dessas publicações que nos bastidores do trabalho existia inadequação metodológica, inadequação não é metodológica no método desenhado, mas não houve uma obediência à metodologia adequada e coisas mais graves como falsificações, etc. Quantos por cento desses clinical trials, você lendo o artigo, consegue detectar algum problema desse? Tem alguma menção a esse respeito? E a resposta é apenas 4%. Na realidade, foram 78 publicações analisadas e 3 das 78 é possível identificar nos resultados essas violações identificadas pelo FDA. Portanto, quando você lê um trabalho, e esse trabalho é um trabalho que lhe parece de excelente qualidade, ainda resta uma questão: você pode não estar vendo alguma coisa. E nós temos alguns exemplos que a gente tem discutido. A postagem do blog a falácia do Mediterrâneo, ou escândalo do Mediterrâneo, apontou exatamente aquilo. Era o estudo da dieta do Mediterrâneo, que sugeria que ela era benéfica, e mais recentemente foi descoberto que houve violação da randomização, né? Eu tenho uma postagem ainda não anunciada, mas já inclusive publicada no blog, onde eu analiso a questão desse último ensaio clínico ômega 3, que mostra um benefício ômega 3, um benefício até bom demais para ser verdade. E ao ler o trabalho, a gente percebe que é um trabalho muito bem feito. Eu classifico esse trabalho como um trabalho de alto nível de evidência. No entanto, a probabilidade pré-teste dessa hipótese nos parece baixa. E aí a gente fica se questionando nessa situação. Eu tenho uma probabilidade pré-teste baixa, tenho um trabalho de bom nível de evidência positivo, o que fazer com esse resultado? É por isso que eu sugiro que quando a gente está diante de uma situação de baixa probabilidade pré-teste, não basta um único estudo bom positivo. São necessários pelo menos 2 estudos bons positivos, ou aquele conceito em ciência que se refere à reprodutibilidade. O conceito da reprodutibilidade é um conceito importante, porque um conjunto de inadequações que não aparecem no artigo para ocorrer 2 vezes em trabalhos diferentes e gerar o mesmo resultado é mais difícil, ok? Então, quando a gente tem uma situação de baixa probabilidade pré-teste, pensem na possibilidade de que a gente não deve considerar o valor preditivo positivo de um artigo, mesmo que seja bom, como alto, mas a gente fica como moderado o valor preditivo positivo e devemos ser conservadores e esperar um segundo trabalho, porque coisas nos bastidores podem acontecer. Portanto, é muito interessante essa percepção, não basta ler o trabalho, a gente tem que ficar cético, e mais cético quando a probabilidade pré-teste da ideia é baixa.
Existem, assim, só para exemplificar, os trabalhos que mais foram citados, trabalhos de drogas quimioterápicas, né? Me chama a atenção, por minha especialidade de ser cardiologia, o Aristóteles, né? Que inclusive foi o citado no trabalho mais recente do apixabana, também trabalho aqui do rivaroxabana, desse anticoagulantes, a mim são os que mais chamam a atenção, mas tem coisas mais até simples, como anti-inflamatórios, ibuprofeno e etc. Diferentes tipos de trabalhos que entram dentro dessa situação aí. Então, na verdade, por um lado a gente tem que estar muito atento de que coisas podem acontecer nos bastidores e acontecem mesmo. Por outro lado, a gente tem uma percepção de que a ciência se autocorrige, né? Uma inadequação, um resultado, digamos, se esse resultado do ômega 3 for de fato falso, porque existiram coisas que a gente não viu, isso vai se autocorrigir. Se a gente tiver uma postura conservadora de esperar um segundo trabalho, se a sociedade médica não for fã de trabalhos positivos e ficar aplaudindo, como eu já comentei nos congressos médicos com grande entusiasmo, trabalhos positivos porque são positivos e porque eu vou prescrever amanhã. Deve haver a necessidade do conservadorismo e essa é uma das justificativas. Mensagem dessa próxima postagem minha do ômega 3 é: quando a probabilidade pré-teste é baixa, não basta um único estudo positivo. Esse único estudo positivo bom aumenta para a moderada probabilidade pré-teste da ideia ser verdadeira, moderada a probabilidade da ideia ser verdadeira, e a gente precisaria de um outro estudo bom para elevar aquilo para alta probabilidade e aquilo entrar na recomendação. Então fiquem atentos, por exemplo, nesse caso, se os guidelines vão começar já a recomendar como classe 1 baseada nesse ensaio clínico. Por outro lado, quando a hipótese é uma hipótese de melhor qualidade, de probabilidade pré-teste moderada, eu defendo que um único bom estudo é suficiente para ser considerado um alto valor preditivo positivo, ok? Bem, dentro disso aí, a gente pode se perguntar por quê, né? Por que existe essa falsidade, essa não transparência das publicações científicas em relação a erros como falsificação, não reportar eventos adversos, violar protocolos e etc. Por que existe isso? Bem, um dos motivos, é claro, a gente sabe, da pressão econômica, e essas drogas aqui são, obviamente, drogas relacionadas à indústria farmacêutica. Indústria é importante, estamos no mundo capitalista, mas de fato, uma indústria que é a mais lucrativa, a indústria mais lucrativa nos Estados Unidos é a indústria farmacêutica. 2. Os Estados Unidos gastam 18% do PIB com saúde. A média dos países desenvolvidos é 11% do PIB. Existe um poderio econômico muito grande aí. E isso, de certa forma, deve influenciar inadequações. O FDA faz a visita, mas não exige, ou não comunica, ou não exige que o artigo publicado venha a ter... Deveria ter essa. Claro que quem revisa o artigo é uma revista científica, mas o FDA poderia se comunicar com a revista ou colocar uma condição que eu vou liberar isso aqui desde que a coisa seja transparente, mas existe um poderio econômico muito grande. E aí eu entro no segundo tema que eu queria falar, é um tema mais inusitado, agora só para relaxar no final dessa postagem, que eu estava assistindo a televisão lá nesse meu último período que eu estava na Flórida e gosto muito de assistir o jornal da NBC, né? 20 minutinhos ali de jornal, como a gente assiste o Jornal Nacional, alguma coisa assim, para ver as notícias. E me chama realmente a atenção, eu peguei a mania de gravar com o celular esses comerciais, a frequência de comercial de drogas do tipo novos anticoagulantes, do tipo novos redutores, novas drogas redutoras de colesterol, quimioterápicos, anticoagulantes para embolia pulmonar, coisas de prescrição médica complexa, sendo feito propaganda do tipo, aparece uma mulher lá que tem um câncer de mama, peça seu médico para prescrever esse quimioterápico, porque esse é bom. Eu fiquei curioso, eu disse, puxa, é muito frequente isso aqui. Eu peguei um dia, né, e gravei e assisti do mesmo dia, os 3 grandes telejornais americanos, respectivamente da NBC, CBS e ABC. E anotei todos os comerciais. E cheguei ao número de que
53% dos comerciais no horário nobre da TV aberta americana são de drogas produzidas pela indústria farmacêutica. 53%. Eu me perguntei, por que não é assim no Brasil? E fui olhar a legislação brasileira. E é proibido no Brasil. Aí é uma coisa boa do Brasil. Assim como na Europa, que se faça propaganda de drogas sob prescrição médica para o público não médico. Então, você pode fazer até uma propaganda de uma droga, de uma vitamina ou de alguma coisa assim, aqui no Brasil. Mas droga sob prescrição médica, não podemos fazer isso. Nos Estados Unidos, onde se pode, o poderio da indústria farmacêutica se manifesta em comerciais que geram factoides, do tipo mostrar ali grandes reduções relativas de risco e fazer uma cena que tem uma conotação de que eu estou querendo tomar esse remédio, eu fico com vontade de tomar o remédio quando eu vejo aquilo. Porque você vê uma cena de uma pessoa super feliz, que foi salva pelaquela droga redutora de colesterol a custo de não sei quanto e etc. É claro que o comercial é obrigado a falar aquele momento, olha, converse com seu médico, pode dar efeito colateral, pode dar isso, mas é sedutor. Quando eu vejo aquele comercial, sinceramente, você tem vontade de ser aquela pessoa que está ali. Uma pessoa, um jovem, forte, etc., que por um acaso teve uma fibrilação atrial e agora usa o anticoagulante. Bem, mas isso, eu acho que a conotação disso é o poderio da indústria. O poderio da indústria que consegue trazer isso de uma maneira beirando a fake news. É claro que os números que estão ali vêm dos trabalhos, mas como a coisa é colocada, ela sugere um NNT de 1. Se você tomar, você vai ser vivo e feliz. Se você não tomar, você vai morrer ou alguma coisa assim vai acontecer. Ela sugere que aquilo ali é o caminho da felicidade. A gente tem que estar atento em relação a isso. No Brasil não existe isso, mas existe um marketing grande em cima dos médicos e os médicos se seduzem. Isso que é interessante. Embora os médicos tenham uma condição mais técnica de interpretação daquilo ali, parece que a forma como é colocado nos médicos é suficiente para a aceitação de boa parte da comunidade. E quando a gente vê as reações e as aceitações de coisas, de trabalhos sem grande veracidade, de baixo tamanho de efeito, a gente percebe que a gente também precisa melhorar. Mas é um exemplo do poderio da indústria farmacêutica e que responde em parte à questão de por que é assim, por que condutas inadequadas de pesquisa não aparecem nos artigos. Eu não quero aqui criticar necessariamente a existência da indústria farmacêutica, não acho que chegue a esse ponto. Mas a maneira como a indústria se relaciona com os diversos atores da sociedade, médicos, pacientes, agências regulatórias como o FDA, revistas científicas, é uma coisa que a gente tem que ter uma visão crítica. A gente tem que ter uma visão muito crítica. Não podemos ser bobos. A gente deve abrir os olhos tanto para propagandas escandalosas, como essas propagandas que estão na televisão americana, como para propagandas subliminares, que estão nas revistas científicas, nos trabalhos que têm mais intenção de marketing do que de conhecimento científico, ou eventos feitos para médicos que às vezes nem se assumem como eventos relacionados à indústria, mas a gente sabe que existe por baixo ali um financiamento. Não sejamos bobos, sejamos atentos em relação a isso. E eu quero terminar com uma palavra de otimismo. Nós estamos evoluindo, as pessoas estão ficando mais atentas, a integridade científica está melhorando e essa é uma palavra para que a gente continue melhorando. Precisamos melhorar ainda mais. Obrigado pela atenção.